Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos várias informações para mostrar para vocês, muitas delas bem polêmicas inclusive. Nós vamos dosando aqui a informação, vamos começar com algo mais leve e depois vamos passar para algo mais sólido, mais difícil de digerir. Mas enfim, vamos lá, vamos começar e vocês vão entender o que eu quero dizer. Isso aqui, pessoal, tem a ver com aquelas matérias que nós temos trazido para vocês, mostrando que o hemisfério norte, devido a algumas situações que estão acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo, tem enfrentado esse tipo de problema aqui. Eu acho que até já nem posso mais ler o que está escrito aqui, vocês vão ter de ler o título, por favor façam isso, para que eu possa trazer o vídeo como um todo. Isso aqui vai se intensificar no hemisfério norte, pessoal, e segundo eles está chegando décadas antes do esperado e mudando a Europa. E não é só a Europa não. É toda a parte do hemisfério norte. Eu tinha comentado isso aqui, as pessoas disseram, mas como, Jason? Você está dizendo que isso vai acontecer se nós estamos vendo aqui a mesma quantidade de neve que foi vista nos anos anteriores, etc. Mas as pessoas que me falaram isso estavam mais ao norte da Europa, porque a gente tem a audiência aqui no mundo inteiro. Hoje o canal ainda é pequeno, mas mesmo assim temos brasileiros em todo o mundo acompanhando os nossos vídeos aqui, né? E aí há testemunhos, então as pessoas que estão mais ao sul da Europa já estão percebendo esse tipo de problema. Por exemplo, na Espanha, na Itália, nós não mostramos alguns problemas que aconteceram na Itália dias atrás, e temos outras coisas para mostrar. Isso aqui vai se intensificar, eu não vou me deter muito nesse tema, porque eu já vi que ele já está começando a ser proscrito aqui também, proibido. Agora isso aqui, pessoal, prestem bem atenção a partir de agora. Nós vamos começar de leve aqui, e depois nós vamos começar a intensificar. Bom, primeiro, nós estamos vendo aqui espécies de águas profundas que estão começando a ser achadas em locais que não se achavam. A maioria das espécies não descobertas ainda pelo ser humano estão em águas oceânicas profundas, né? São espécies que, vez ou outra, acabam vindo mais para a superfície, mas isso tem agora se mostrado uma coisa mais frequente e num crescendo. Tem começado a se intensificar. Por quê? Porque, na minha opinião, o local, o mundo onde nós estamos vivendo, ele está começando a sofrer uma mudança muito grande, né? E por conta desses fenômenos que nós estamos vendo aí, observando, que na verdade já são um reflexo de uma mudança que está vindo por conta da inversão, tá, pessoal? E a inversão está trazendo uma alteração também dos níveis de calor, vamos colocar assim, certo? Espero que essa palavra aí não tenha problemas. E aí vamos adiante, essa é a primeira parte do que eu queria trazer para vocês. Após ingerir sopa, mulher é internada com vermes parasitas rastejando em sua pele. Além de sua pele, os parasitas também se alocaram em outros lugares do corpo da mulher. Aqui você vê claramente ele enrolado ali por baixo da pele. Isso aconteceu com uma vietnamita de 58 anos que foi internada com esses vermes rastejando então abaixo dela. E aí, isso aconteceu depois dela ter ingerido uma sopa contaminada. Então, muito cuidado com onde vocês comem, com a maneira como o alimento é preparado. A maioria das pessoas hoje come fora de casa. Isso é um perigo, pessoal, porque aquela pessoa que está lá trabalhando nem sempre está preocupada com a higiene do alimento. A maioria, eu acredito até que está, espero que esteja, né? Mas nem todos, né? Ainda os vermes ingeridos, segundo exames médicos, se alocaram também no cérebro da paciente. Isso aqui tem aumentado. Pessoal, eu tenho alertado para vocês a questão dos parasitas, o como isso aí é preocupante e importante para que vocês notem, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo, por exemplo, nesse caso aqui, na minha opinião, claro. Veja só, o caso do Lázaro Barbosa. Quem não lembra aí do famoso Lázaro, né? Acontece que, né, o Lázaro teve o seu túmulo violado por conta de uma adolescente que alega que sonhou que ele estaria vivo, segundo o delegado. Nós não estamos aqui para condenar a adolescente, para criticar ela, nada disso.
Mas ela, segundo o próprio delegado, não teria sido indiciado, né? Então, segundo o delegado, o adolescente afirmou ter violado o local após ter sonhado que Lázaro estaria vivo. Tem outros locais que dizem que ela começou a ouvir algumas vozes dizendo que ela tinha de fazer isso. A violação aconteceu no dia 15 de março. O delegado pontuou que sugeriu o não indiciamento da adolescente, uma vez que ela estaria em surto. Vamos voltar aqui, aonde que os parasitas se alojam, às vezes, no cérebro das pessoas. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui, eu não estou falando que é o caso dessa adolescente, eu só estou sugerindo que poderia se investigar algo nesse sentido. Eu já mostrei aqui para vocês como os parasitas eles acabam se alojando em formigas, em besouros, em vários tipos de insetos e até em mamíferos, e se alojando no cérebro. Nós já mostramos aqui pesquisas científicas dizendo que alguns tipos de problemas mentais são ocasionados por conta de parasitação do cérebro. Certo? Ok, agora vamos adiante. Cada vez a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil de digerir. Plantas se comunicam e brigam usando internet de fungos. Essa aqui é uma matéria que nós fomos buscar lá de 2014. Aliás, são pessoas que estão enviando para nós essas matérias e nós estamos aproveitando toda essa gama de informações que as pessoas trazem, né, para montar esse pensamento para vocês entenderem como essas coisas se conectam. Então vamos lembrar, eu já falei para vocês aqui que na minha teoria, os fungos que parasitam uma formiga, uma mosca, como a gente já mostrou, e outros, até sapos e mamíferos, né? Eles têm algum tipo de comunicação Wi-Fi. Não é tecnológica, evidentemente, mas é algum tipo de comunicação, talvez pelo éter, pelo ar. Por que eu digo isso? Porque quando esse animal acaba parasitado, ele é levado a andar com as próprias pernas para a colônia desses fungos, para daí ele ser digerido, devorado pela colônia de fungos. Então ele está, às vezes, muito distante, centenas de metros, quilômetros daquela colônia, ou seja lá qual distância for, e ele acaba se locomovendo até a colônia. O que fez ele se locomover? O parasita que está no cérebro dele. Tudo bem, mas como é que esse parasita consegue se guiar até a colônia? É porque existe alguma comunicação entre a colônia e aquele esporo específico que está no elemento parasitado. Então existe uma comunicação. Essa matéria da BBC diz que elas se comunicam usando internet de fungos, uma via super rápida de tráfego de dados que coloca em contato uma grande população de indivíduos diversos e dispersos. Essa via facilita a comunicação e a colaboração entre os indivíduos, mas também abre caminhos para que esse tipo de coisa seja cometido. Só que veja só, essa comunicação eles estão mostrando aqui que seria via física, quer dizer, conectado, como se fossem cabos de USB, né? Não Wi-Fi. Mas eu estou dizendo que na minha teoria existe a comunicação via aérea também, via éter. Parece uma descrição da internet, mas estamos falando de fungos. Os fungos, sejam eles cogumelos ou não, são formados de um emaranhado de pequenos filamentos conhecidos como micélio. O solo está cheio dessa rede de micélios que ajuda a conectar diferentes plantas no mesmo solo. Muitos cientistas estudam a forma como as plantas usam essa rede de micélios para trocar nutrientes e até mesmo para se comunicar. Em alguns casos, as plantas formam até mesmo uma união para sabotar outras espécies invasoras de plantas, liberando toxinas na rede. Cerca de 90% das plantas terrestres têm uma relação simbiótica com fungos, que é batizada de micorriza. Com a simbiose, as plantas recebem carboidratos, fósforo e nitrogênio dos fungos, que também as ajudam a extrair água do solo. Esse processo é importante no desenvolvimento das plantas. Então é como que uma internet natural. No filme Avatar já se deu uma ideia mais ou menos de como isso funcionaria quando eles se conectam naquela árvore, né? E isso insinua para vocês, pessoal, aquilo que eu já trouxe para vocês também, dessa ideia de que haveria uma inteligência microscópica de uma dimensão inferior, e dimensão quer dizer tamanho,
que poderia então conectar o cérebro humano e o induzir a fazer o que ele bem entendesse, né? E aí voltamos a isso aqui. Vocês lembram quando eu falei há tempos atrás? Eu não sei se eu falei, porque a gente fala sobre tantos assuntos aqui, daí lá no Telegram alguma coisa, na comunidade outra, porque cada local tem um nível de possibilidade daquilo que você pode ou não falar, né? Então eu já não lembro se falei aqui. Mas de pessoas que desenvolvem um determinado tipo de capacidade sobre-humana. Então eles começam a ouvir vozes, a adivinhar coisas e prever coisas, e as pessoas acham que elas têm algum tipo de poder mediúnico, vamos dizer assim. Elas começam a ter problemas na mente. E aí, não é raro que a gente veja acontecer no Brasil e no mundo de pessoas que fazem exatamente isso aqui, ó. Vão lá e abrem, violam túmulos. Mas por que isso acontece, pessoal? Por quê? Será que, nós vamos desenvolver aqui uma teoria, será que aquele eventual e suposto parasita que está ou estava supostamente na mente daquele que cometeu determinadas impropriedades, né? Aqui, ó, que cometeu isso aqui a mando de uma inteligência não vista, será que ele manda uma comunicação via fungos para outra pessoa que também tem o mesmo problema na mente, surtada, que vá lá e busque aquele fungo lá dentro? Como se fosse um indivíduo que estivesse lá trancado querendo sair? Eu sei que é bem ficcional, né? Uma ficção científica e tanto, mas parem e pensem. Estados Unidos querem que essa organização aqui, que também já está proscrita, declare uma emergência por conta de fungo ligado à anestesia. Então aqui muitas pessoas que estão fazendo cirurgias plásticas estão sendo acometidas por um determinado tipo de... É lógico que isso depende das condições de higiene da clínica e tudo mais, né? Mas olha só, autoridades dos Estados Unidos e do México estão pressionando essa organização para declarar uma emergência devido a um surto de fungos associado às cirurgias plásticas no México. Então veja como cada vez mais nós temos ouvido falar sobre vermes, parasitas, fungos e outros tipos aí que a gente não pode dizer. Pessoal, esse seria a parte mais difícil de digerir. Eu sei que para muita gente isso é extremamente ficcional, mas eu tenho motivos para estar falando o que eu estou falando aqui para vocês. Tem coisas que a gente joga no ar para que vocês pesquisem. Eu espero contar com pessoas que estão aqui já porque não têm a mente preguiçosa e que vão atrás de fazer os próprios estudos, porque a gente não pode dizer tudo. Quem é preguiçoso nem deveria estar nesse canal, que está aqui só para ouvir. Claro, aprende alguma coisa, mas o bom é que vá atrás, que se aprofunde. Enfim, mais algumas coisas aí que estão mudando no mundo. A água do grande canal de Veneza ficou verde. Tem até um vídeo aqui. É o famoso canal, mas bom, ele vai demorar para abrir. Eu vou mostrar aqui as fotos, fica mais rápido. Então veja só. Tem várias fotos aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo, pessoal. Nós já mostramos águas vermelhas, púrpuras, azuis e agora verdes. Mas não é aquele verde comum, é um verde bem forte. Tem até um vídeo aqui, porque talvez alguém vá dizer, não, mas isso aí foi uma manipulação. Não que o vídeo não possa ser manipulado, mas é muito mais difícil. E está na Euronews, né? Eu mostrei para vocês a matéria anterior ali, está na Euronews. Então, ó, o pessoal indo aqui olhar, todo mundo curioso, espantado, o que está acontecendo? O que vai se multiplicar, né, conforme o local onde nós estamos está se modificando por conta da inversão? A inversão está criando uma alteração na proteção magnética da Terra e ventos solares estão entrando no nosso mundo. Radiação, isso está alterando o quê? As dimensões inferiores, aqueles serizinhos de dimensões inferiores. Parasitas, fungos, essas coisas vão se multiplicando.
Então aqui, ó, não é fake, né, pessoal? Isso aqui é uma matéria da, vamos abrir aqui, da Euronews, tá bom? E vamos adiante aqui, vamos falar um pouco de tecnologia. Ó, um homem que conseguiu caminhar após conectar um Bluetooth em sua coluna. Isso aqui, pessoal, eu vou deixar passando aqui para vocês, eu acho que não vai dar problema. Eu vou passando e pausando. Isso aqui eu já disse para vocês que iria acontecer e agora aconteceu. Isso aqui é de 5 dias atrás. Lembra quando eu falava que eles iriam conectar o nosso sistema nervoso? Porque a coluna, como é que ela manda recados lá para a parte inferior do corpo? Para os braços, seja para qualquer parte. Ela manda através de um sistema nervoso. Quando esse sistema nervoso se rompe, é como se a fiação do controle remoto, né, do controle do nosso corpo, como se ela fosse cortada. Então, tudo continua igual, só que essa fiação que mandaria o controle ou a ordem do cérebro lá para as pernas não manda mais. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um sistema de Bluetooth, conectaram aqui em cima e aí imediatamente abaixo na parte rompida. Ou seja, eles conectaram, ao invés de por fios, fizeram por éter, pelo ar. Um estilo Wi-Fi, um estilo Bluetooth. Realmente foi um Bluetooth. Bluetooth vem de dente azul. Isso aí vem por causa de uma runa, a runa germânica, mas isso não vem ao caso agora explicar. É uma runa que parece um dente azul. Então aqui, uma das maravilhas da ciência, a gente não é contra a tecnologia, nós somos apenas alguém que mostra o outro lado da coisa. Então isso aqui é a parte maravilhosa da ciência, né? Que excelente que isso possa ser feito por um ser humano, em favor de um ser humano, que ótimo, né? Então aqui ele está recobrando a capacidade de andar e tal. O que a gente traz aqui para vocês é muitas vezes o perigo disso, porque tudo tem os dois lados, né, pessoal? Então tem o lado positivo e o lado negativo. Então aqui, ó, eles estão mostrando como é que isso funcionaria. Ele conecta lá de cima, né? Então ele conecta aqui embaixo. Eu até achei que ele conectava da espinha aqui para essa, não, mas eles fizeram direto do cérebro lá embaixo. Então o corpo ele está começando a se acostumar de novo a utilizar as pernas. Ele está com a perna mais magra, enfraquecida, porque ele ficou muito tempo sentado, mas agora já é possível fazer isso. Então pessoas paraplégicas, tetraplégicas têm uma esperança. Isso é muito bom, né? Só o lado perigoso disso, pessoal, é que quando nós inserimos um mecanismo conectado, né, diretamente no nosso cérebro, o que garante que é apenas uma informação que nós mandamos que vai ir para nossas pernas? Imagine uma pessoa tetraplégica ou paraplégica que começa a receber ordens de fora para guiar o próprio organismo dela, o próprio corpo dela. Será que aí ela vai ter a liberdade que ela sonha ou vai acabar mais aprisionada ainda, como que um possessor cibernético mandando no seu corpo? Então tudo tem que ser muito bem pensado, pessoal, antes de se tomar qualquer tipo de decisão, ainda mais algo assim importante, né? Isso aqui eu não vou ficar muito tempo. Vocês lembram do adesivo que o tio Bill aqui estaria criando, né, com micro inserções? Então agora ele conseguiu criar isso aí definitivamente. Ele anunciou na semana passada que concluiu com sucesso o primeiro teste clínico dessas micro inserções. Não vou ficar muito tempo nisso aqui, mas isso me lembra, isso eu divulguei lá no nosso Telegram também. Isso aqui, ó, pessoal, isso é o que? É uma urtiga. Exatamente o mesmo princípio. Veja que a urtiga ela tem essas micro inserções, aqui eles simularam ela artificialmente num tamanho maior. Como é que ela insere a toxina no organismo da pessoa? Através dessas micro inserções dela, né? Esses pequenos espinhos, né? Os spikes. Então veja só que aqui ele mostra bem, ó. Ela está cheia dessa toxina. Quando a pessoa toca, isso aqui sai diretamente para dentro da pessoa. Então quem nunca na infância aí acabou, né, tocando
em uma urtiga. Algumas vezes a gente brincava, né? Morava no interior antigamente, brincava e de vez em quando estava aí tocando em uma urtiga. Isso é bem ardido, né? Então essas situações aí que o tio Bill está trazendo tem uma semelhança com isso. Veja só o que acontece com quem é tocado pela urtiga. Quem nunca foi tocado não sabe, mas ele dá bastante coceira, ele dá essas bolinhas aqui, e aí a toxina está inserida no corpo da pessoa. Pessoal, usem a inteligência, pensem enquanto ainda não é proibido. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.